galera, estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez sobre arte barroca. A arte barroca aconteceu na Itália, aliás, ela se iniciou na Itália durante os séculos 17 até o final do século 18. A arte barroca voltou a ser uma arte religiosa, cheia de pompa, ou seja, detalhes, luxo, glamour, feita para impressionar os fiéis e inserir conceitos religiosos. Veja então que ela se originou na Itália no século 17 e durou 100 anos, até o final do século 18. As principais características eram emocionar mais do que ser racional, diferente do Renascimento, que era muito mais racional, voltado para matemática, razão. O Barroco desprezou toda essa matemática, toda essa razão e passou a ser emocional, transmitir em suas obras de arte, assim como essa que a gente está vendo, transmitir a dor que os mártires religiosos sentiram. Aqui, por exemplo, é a crucificação de São Pedro. Ele estava sendo invertido, né? A cruz dele ficou de cabeça para baixo. E aqui é aquele momento de maior angústia durante a crucificação. O propósito era impressionar e chamar a atenção dos fiéis para essa dor. Outra característica importante era a busca de efeitos decorativos e visuais. Toda a parte arquitetônica, interna e externa, ela foi muito cheia de detalhes e sempre monumental, ou seja, de tamanhos gigantescos. Observe aqui na imagem o tamanho das pessoas perto desse baldaquinho. Olha só aqui um homem de calça branca. Olha só um homem aqui do lado, ele é muito pequeno perto desse baldaquino e também da igreja. Olha só a quantidade de elementos decorativos. Do lado externo das igrejas, apareceu a arquitetura, na arquitetura, né, as esculturas. As esculturas sempre estavam entrelaçadas, ela fazia parte da própria arquitetura. Então olha só, ela é dentro das paredes ou ela é a própria parede em alguns casos. Aqui nós temos uma fonte, né, cheia de esculturas. Na pintura, o contraste forte de escuro e claro chamou a atenção. Sempre que a gente vê esse contraste violento de escuro e claro, a gente sabe já que é barroco. Veja só, o corpo parece que está sendo iluminado e o fundo é todo escuro. E isso trazia uma realidade muito forte para as cenas. Olha só como parece uma fotografia. Composições em diagonais davam também essa dinâmica de movimento. Olha só aqui, os corpos sempre ficavam em diagonais. Esse. Vou voltar aqui um para vocês verem também. Olha só como Jesus, que é a figura mais importante, está em diagonal. Voltando aqui, ela é realista, parece uma fotografia. Eles aproximaram-se muito nesse movimento do real. Outra característica importante é a teatralidade. As cenas, elas são aquele momento de maior sofrimento, maior intensidade dramática. Vejam aqui, né, na morte de um monge. Voltando aqui, olha só, quando Jesus estava sendo açoitado, né, levado para a crucificação. Vamos ver aqui o próximo. Olha só, uma cena onde São Tomé não acreditava, né, que era Jesus que tinha aparecido ali,
Então ele precisou ver para crer. Então ele colocou o dedo dentro da chaga, da ferida de Jesus. O detalhe é que o dedo está lá dentro mesmo, né? Assim, mostrando aquela dor que Jesus deve ter sentido. E um dos artistas mais se destacou nesse período foi Caravaggio, o grande artista, né? o italiano Caravaggio. Enquanto isso, na Espanha, destacou-se o Velázquez. Esse é um autorretrato dele. Vejam só que nós temos aqui também o violento contraste de escuro e claro, que é uma característica forte do barroco. Essa cena não é religiosa, embora a maioria fosse, né? Esse aqui o Velázquez pintou a si mesmo. Nos Países Baixos, lá onde nós temos a Holanda, destacou-se Rembrandt. Veja que também é uma pintura sacra, né? Ou seja, religiosa. Aqui nós temos anjos, um anjo, e aqui uma senhora nua. A beleza feminina sempre foi pintada pelos grandes artistas. O ideal de beleza dessa época, notem, não é o mesmo da nossa época agora. O grande escultor e arquiteto da época foi Bernini. Inclusive, em um dos livros de Dan Brown, que se chama Anjos e Demônios, esse é o artista mais retratado no livro. O Bernini, ele fez esculturas praticamente reais. Olha só as dobras do tecido, né, como parecem de verdade. Aqui destacou-se também a composição em diagonal, que era uma característica da pintura também na escultura. A teatralidade, a dramaticidade da cena, nós quase sentimos a dor que ela está transmitindo para a gente. E os contrastes violentos de claro e escuro. As esculturas eram colocadas dentro da igreja em algum local que ela pudesse receber uma luz. Então essa luz ela fazia esse contraste do escuro real, né, com essa pouca luz que batia diretamente na escultura. Essa é a Praça de São Pedro, no Vaticano. Ela também é gigantesca. Esses pontinhos escuros são pessoas. Olha só o tamanho dessas colunas. O detalhe é que em cima de cada uma dessas colunas tem uma escultura também gigantesca, enorme, e ela cerca, né, toda a praça. Aqui algumas em cima da Basílica, que também levou o nome de São Pedro, Basílica e Praça de São Pedro, na cidade do Vaticano, feita por Bernini. Os interiores pomposos, luxuosos, muitos detalhes e fios de ouro, né? Esse brilho dourado é ouro de verdade. Aqui, ó, por exemplo, aqui também ouro para representar o luxo desse momento em que a igreja vivia. Mais um interior barroco aqui. Olha só a pintura se entrelaçando com a arquitetura. Parece parede, mas são quadros colocados aqui para tampar mesmo a parede. E desenhos. Olha só como o desenho ele é dramático. Ele tem aquele escuro claro que a gente falou agora há pouco, né? Essa forte contraste. E ele retrata uma cena religiosa, no caso a crucificação de Jesus. Ok, pessoal, então nós ficamos aqui com mais uma videoaula e, como sempre, agora a gente se vê em sala. Até lá!